Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é formação dos blocos econômicos. Como será essa formação? Acompanhe comigo então. Bloco econômico ou bloco comercial, que esses blocos econômicos nada mais é do que algo que tem um interesse comercial primeiramente. Claro que tem outras coisas que estão por trás disso, mas o comercial é o primeiro. É formado a partir da união de países com interesses mútuos de crescimento econômico. Tem como missão uma maior integração entre países e a facilitação no comércio. Entre eles pode beneficiar ambos com um crescimento maior e em conjunto. São qualificados a partir dos acordos estabelecidos entre os estados ou países participantes e classificam-se em etapas que podem ser, ou seja, para você formar um bloco econômico, ele tem algumas etapas, ou seja, a parte inicial, o início de tudo, o tijolo que é a base da construção. Então você tem a zona preferencial, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total, ou, em alguns livros ou algumas pesquisas, integração econômica e política. Vamos lá então? Olha só. A primeira que foi citada, zonas de preferências tarifárias. Trata-se de um plano inicial de integração entre os países, de forma que são adotadas apenas algumas tarifas preferenciais que envolvem determinados produtos, tornando-os mais baratos comparados aos oriundos de países que não são participantes do bloco em questão. E aí está dando o exemplo o ALADI, Associação Latino-Americana de Integração. Então, todos os países que fazem parte de uma espécie de zona de preferência tarifária, ele vai apenas definir que produtos é que vai ter alguma taxa especial. Então, em acordo com todos que fazem parte dessa ideia, então aí você estabelece essas zonas de preferências tarifárias. Isso geralmente em comum acordo com quem está envolvido nesse processo. Em segundo lugar, vem zona de livre comércio. Conforme Correia e Lima 2011, é uma área na qual os países membros concordam em abolir as barreiras ao comércio. Vejam que eu acabei de falar de uma situação que cria-se tarifas especiais. Nesse caso, você extingue essas possibilidades, abolir as barreiras ao comércio intrarregional, porém, mantendo suas políticas comerciais em relação às nações que não fazem parte da zona. A principal ideia é que as tarifas praticadas entre os países membros seja igual a zero. E aí tem uma figura ilustrativa bem bacaninha que está mostrando que esse caso você se assemelha, esse tipo de prática, zona de livre comércio, tem o NAFTA que foi substituído em 2020 pela USMCA, mas que a ideia é a mesma, abolir as barreiras entre Estados Unidos, ou do meio aí na figurinha o México, e depois o Canadá. Então é o trânsito livre de barreiras, sem barreiras comerciais, pode transitar de um lado para o outro, mercadoria do México para os Estados Unidos, para o Canadá, e vice-versa. Essa é a ideia da zona de livre comércio. Número 3, união aduaneira. Trata-se de uma zona de livre comércio que adotou também uma tarifa externa comum, TEC, tarifa que visa taxar produtos oriundos de países que não são membros do bloco. Além de reduzir o preço dos produtos comercializados entre os países membros, a união aduaneira torna os produtos de países externos ao bloco ainda mais caro. Então aí é uma espécie de protecionismo. Aqueles que fazem parte dessa união aduaneira se protegem. Então, entre eles existe uma tarifa que é comum para todos, mas qualquer produto de outros países que não tem nada a ver com esse bloco aí, eles passam a receber tarifas, ou, numa linguagem mais simples, é taxado impostos em cima do produto que os torna mais caro do que aquilo que é comercializado internamente por esses países membros dentro de uma ideia de união aduaneira. Então, todos aqueles que resolvem fazer com que os seus produtos sejam
preços acessíveis, está dentro da União Aduaneira. E todos os produtos que vêm de fora que não tem a ver com esse pacto aí, passam a ser mais caros. Aí eu coloquei um símbolo da União Aduaneira Eurasiática, que aí tem a Rússia e outros países daquela região da Ásia. O mercado comum trata-se de um bloco econômico que possui um nível avançado de integração. E olha que isso demora bastante para chegar a esse nível de integração entre a economia e a sociedade, indo muito além de um acordo comercial, já que envolve, olha o detalhe, a livre circulação de produtos, também de pessoas, os bens, capitais e força de trabalho. Assim, a fronteira entre seus membros torna-se quase inexistente quanto aos aspectos comerciais e de mobilidade, movimento populacional. Muito bem. O 5, união econômica, é similar ao mercado comum, sem restrições a fatores de produção, porém, adota políticas macroeconômicas, fiscais, monetárias e tributárias, uniformes e unificadas, visando reduzir as desconformidades econômicas, contando com unidade econômica central e supranacional, encarregada de coordenar e fazer com que essas políticas sejam cumpridas. Em suma, o ponto mais importante da União Econômica é a adoção de uma única moeda. E aí, nós temos o caso clássico da União Europeia. Tem aí na tela a figura a bandeira da União Europeia. Então ela está nesse estágio já de há muito tempo que adotaram a moeda única, o euro. Então essa é uma das características da União Econômica. Número 5, a integração econômica total ou política. É uma união econômica com políticas monetárias, fiscais e sociais unificadas. União Econômica Monetária, UEM. Uma autoridade supranacional que não leva em consideração as nacionalidades, as separações de França, de Inglaterra, de Portugal ou Espanha, seja lá quem for que faça parte da União Europeia. É estabelecida uma unidade supranacional estabelecida e as decisões são obrigatórias para todos aqueles países que fazem parte da União Europeia. O único exemplo de mercado comum, isso é muito importante vocês memorizarem isso aí, é a União Europeia. Não tem nenhum outro bloco do mundo que esteja nesse estágio avançado de integração com moeda e até mesmo com decisões políticas por intermédio de um parlamento da União Europeia. Ou seja, deixou de lado as decisões parlamentares de cada país, de cada nacionalidade e passou a ter uma decisão política supranacional, em que tem um parlamento com representante de todos os membros dessas nações. Esse é o que está dizendo aí, uma autoridade supranacional. E aí está o símbolo do euro na figura para vocês identificarem aí. Os principais blocos econômicos. Existem muitos blocos econômicos ou até simples acordos comerciais espalhados em todos os continentes do planeta. Mas eu queria aqui destacar apenas aqueles que têm maior decisão política econômica, aqueles que têm um papel fundamental na economia mundial. Então temos aí o Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul, foi criado em 1991. É o maior bloco econômico do hemisfério sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já teve, inclusive, participação da Venezuela, mas por questões políticas ela foi retirada do bloco. A União Europeia, efetivada em 1992, a União Europeia é o bloco formado por 27 países europeus. Trata-se do maior bloco do mundo em número de membros e volume de vendas e tamanho de PIB, unindo todos esses países que fazem parte dessa grande União Europeia. A USMCA, que até deu uma citação breve lá no começo, é o antigo NAFTA, né, que existia, que era o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Depois, em 2020, foi substituído por essa sigla. Essa mudança foi proposta pelo Trump e aceita pelos demais parceiros após 2 anos de negociação. Então isso é uma atualização que se tem, que a gente
percebeu em relação aos blocos econômicos que saiu da condição de NAFTA e trocaram por uma outra condição que traz outras vantagens para os países membros do ponto de vista econômico e também de outras etapas, até chegar a um nível de uma União Europeia, por exemplo. Aí temos a APEC, formada em 1993 por vários países do continente asiático, então é o principal bloco da Ásia. Temos também a Comunidade Andina de Nações, criada em 1969, esse bloco, anteriormente chamado de Pacto Andino, é formado por 4 países: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O ASEAN, que é uma associação de nações do Sudeste Asiático, foi criado em 8 de agosto de 1967, é composta por países do Sudeste Asiático. E o CEDIC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, foi criada em 17 de outubro de 1992 e atualmente conta com 16 países da região austral da África. Com isso, a gente entra no nosso exercitando. Presta bem atenção. O mapa abaixo apresenta 4 países sul-americanos destacados. Essas nações compõem um bloco econômico que é: letra A, é o NAFTA, letra B, CARICOM, letra C, Mercosul ou letra D, ALCA? Fez a sua análise? Pela própria cor deles aí, já dá de identificar pelo que a gente viu no estudo o que é. Então, se você disse que a letra certa é a letra C, meus parabéns, é o Mercosul. Tá certo. Vamos para a segunda questão, presta atenção. É um tipo de bloco econômico que apresenta, para além da integração econômica, a livre circulação de bens, mercadorias e serviços, assim como a adoção de uma moeda única. Esse tipo de bloco econômico é a: letra A, livre circulação alfandegária, letra B, união política e fiscal, letra C, união econômica e monetária e letra D, organização internacional. É um pouquinho mais complicado, mas eu já dei uma deixa no próprio desenho de qual relação tem com as alternativas. E aí, você fez a sua escolha? Se você disse que a letra correta é a letra C, parabéns, é exatamente a letra C. Se você acertou as 2 questões, meus parabéns, de fato você está conseguindo entender o contexto da aula. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!